Olá a todos, bem-vindo a mais uma aula dessa disciplina de Ecologia e hoje nós vamos tratar a respeito de ciclos biogeoquímicos. A biogeoquímica ela se preocupa em analisar a interação entre o componente vivo e não vivo do ponto de vista do transporte de matéria. Esmiuçando a palavra biogeoquímica, nós temos bio, que se refere à interação dos organismos na síntese de matéria orgânica e na decomposição de elementos. O gel são os elementos que estão presentes no meio terrestre, sobretudo na crosta terrestre, e a química, que envolve as reações químicas nessa interação entre o componente vivo e não vivo dos ecossistemas. Podemos dizer, então, que a biogeoquímica pode ser entendida conceitualmente como a troca ou a circulação da matéria entre o componente biótico e abiótico, ou seja, o fluxo de elementos entre os compartimentos. E o que são esses compartimentos? Sobretudo, a hidrosfera, a litosfera e a atmosfera. Nesses três compartimentos da biosfera, o que ocorre é uma interação onde a matéria cicla constantemente num movimento e transformação de nutrientes ou elementos químicos para a formação de blocos construtores de biomassa que são importantes para a manutenção da vida no planeta. E quem é essa matéria que está ciclando entre esses compartimentos da biosfera? Sobretudo, ela é carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. As quatro primeiras são bastante importantes do ponto de vista de estruturação de blocos orgânicos que acabam formando estruturas vivas. Aqui no caso, exemplo, esses elementos acabam representando 99% da massa celular. Esses elementos, quando estão interatuando nos três compartimentos da biosfera, eles acabam se reconformando em outras estruturas, como, por exemplo, dióxido de carbono na atmosfera e a molécula de N2, ou de nitrogênio. Quando ciclando entre atmosfera e hidrosfera, esses elementos eles acabam se conformando em moléculas importantes, como nitrato e amônio, que são estruturas inorgânicas importantes dentro do ciclo do nitrogênio do ponto de vista nutricional de solo e de plantas, por exemplo. Além de tudo, podem se formar aminoácidos, proteínas e até mesmo moléculas de ATP. Já quando esses elementos estão ciclando entre a hidrosfera e a litosfera, existe uma necessidade de que a água estabeleça parte das reações químicas, formando outros componentes, como carbonato de cálcio, nitrato, fosfato e ácido carbônico, que do ponto de vista de fertilidade do solo também são muito importantes. Entendido que nós temos, então, três compartimentos, todo esse conjunto de elementos, dentro da ecologia, é importante que saibamos que existe um modelo geral para os ciclos biogeoquímicos. Dizemos que existe nos ecossistemas um pool lábil, e traduzindo isso seria o reservatório disponível, aquilo que está facilmente acessível para os seres vivos e para o meio físico. E o pool reservatório, ou seja, o reservatório do sistema que está confinado em função de uma grande escala de tempo que a gente daqui a pouco vai entender, e esses elementos eles acabam ficando disponibilizados na forma inorgânica e na forma orgânica, sendo influenciado por processos biológicos e processos geológicos. No pool lábil, ou o disponível, o que nós temos na parte biótica é uma interação entre os componentes vivos do sistema. Animais, vegetais, bactérias autotróficas, micróbios, que acabam produzindo resíduos na forma de detritos. A interação da parte viva com a parte abiótica ou não viva do sistema pode ser a partir da respiração ou a partir da excreção de matéria. Essa matéria acaba sendo mineralizada dentro do sistema, sendo disponibilizada no solo, na água e na atmosfera, promovendo uma ciclagem dessa matéria na forma inorgânica, que pode ser assimilada pela parte viva novamente. Ou seja, a partir de processos de assimilação de nitrogênio, na forma de nitrato e amônio, por exemplo, no ciclo do nitrogênio, ou na forma de carbono orgânico. E também, importantíssimo, a partir do processo fotossintético. Do ponto de vista biótico, na armazenagem do detrito oriundo dessa interação da parte viva,
O que nós temos é uma interação com o pool reservatório, aquele que está confinado, como eu acabei de dizer, a partir do acúmulo de compostos orgânicos que vão se tornar indiretamente disponíveis. Como, por exemplo, matéria orgânica vegetal como a turfa, ou se não, carvão mineral e o petróleo. Esse material, ele por processos geológicos, numa imensa escala de tempo de milhões de anos, ele acaba sendo armazenado e fica indisponível para ser utilizado no componente biótico ou abiótico do sistema. Porém, ele pode ser disponibilizado da seguinte forma, como exemplo aqui. Processos erosivos que ocorrem naturalmente podem disponibilizar uma camada de carvão mineral. Esse carvão se torna então disponível dentro do sistema e acaba entrando como forma inorgânica. E também importante aqui salientando é a ação humana, através da queima do combustível, porque turfa, carvão e petróleo é material fóssil passível de ser utilizado como combustível, contribuindo, portanto, na parte abiótica com suas formas inorgânicas. Apesar de existir essa interação entre os componentes que nós temos tratado até agora, parte do excesso acaba sendo acumulado na forma de sedimento. E esse sedimento, ele acaba se acumulando, formando rochas sedimentares nos fundos dos relevos, nas partes mais profundas, como, por exemplo, o calcário. Aqui nessa foto é o exemplo de uma pedreira de calcário. Se torna indisponível também, dentro do componente do pool reservatório. Porém, pode ser disponibilizado a partir de processos naturais, como a erosão, expondo essa área de calcário, ou seja, expondo o calcário que pode ser influenciado por esse processo erosivo, e também por processo natural de intemperismo, colocando todos esses minerais novamente dentro do sistema abiótico, que por interação acaba sendo assimilado dentro do componente biótico. Temos que ter claro o seguinte, portanto, os ciclos biogeoquímicos, eles são responsáveis pela manutenção da vida na Terra. E ele está baseado, como vimos na aula passada, no fluxo de energia e na ciclagem dessa matéria. Relembrando a aula passada, nós falamos que o fluxo de energia, que tem como fonte primária a energia solar, essa energia ela incide no sistema, uma parte dela se perde na forma de calor, na dissipação, e uma outra parte dessa energia internamente no sistema, ela é utilizada da forma mais otimizada possível para promover processo e transformação dessa matéria. Os ciclos biogeoquímicos eles podem ser divididos em tipos e em elementos. Quanto aos tipos, ele pode ser sedimentar, ou predominantemente ocorrendo no solo ou nas rochas. Ele pode ser gasoso, predominantemente ocorrendo na atmosfera, porém interagindo na parte sedimentar, como por exemplo na interação com o solo, e o ciclo hidrológico, que tem uma grande importância dado ao fato de ser um ciclo integrativo do ciclo sedimentar e do gasoso, uma vez que a água é um importante veiculador de nutrientes e elementos químicos, seja em distintas escalas, desde a célula até um organismo complexo e as suas interações no ambiente. Do ciclo sedimentar nós temos um exemplo a discutir aqui, o fósforo, o enxofre, o carbono, o nitrogênio e o oxigênio para o ciclo gasoso. E a influência do ciclo hidrológico vai estar do ponto de vista dos processos geológicos, nos processos químicos e nos processos biológicos. Como exemplo de ciclo sedimentar, o ciclo do fósforo, ele possui ambientes, fontes de entrada, como por exemplo, material orgânico de origem animal ou de origem vegetal. Existe uma parte da deposição atmosférica, porém não é tão expressiva assim, porque basicamente vem na forma de poeira dentro do sistema. E uma parte importante que é a fertilização mineral promovida pela ação humana. Essas fontes elas acabam contribuindo para componentes dentro do ciclo do fósforo, na forma de fósforo orgânico, a ação microbiana sobre o resíduo vegetal ou animal e a formação de humus. Uma fonte
de minerais primários formados por fósforo seria, por exemplo, a apatita, que acaba contribuindo dentro da interação desses componentes. E componentes secundários podem se formar associando-se, no caso do fósforo, com outros elementos, como o cálcio, o ferro ou o alumínio. O importante é que esses três componentes, a partir de processos de imobilização, mineralização e intemperismo, contribuem sobremaneira para a disponibilidade de formas fosfatadas na solução do solo. E essa solução do solo depende de água para que torne disponível esse fosfato. Essas formas fosfatadas, elas podem ser absorvidas facilmente pelas plantas a partir da raiz, o processo de absorção para a formação da biomassa. Além do componente e da entrada, também existem compartimentos de saída, como por exemplo, o escoamento superficial, oriundo do processo de precipitação numa superfície do solo, que acaba arrastando o fósforo para outras partes do ecossistema. Processos erosivos naturais também. O processo de lixiviação. E o que é a lixiviação? É simplesmente a água que vai infiltrar nessa camada de solo, vai acabar arrastando esse fósforo para as partes mais profundas desse solo, tornando ele um pouco menos disponível, digamos assim. E também, a partir da aquisição vegetal, esse fósforo assimilado na biomassa vegetal também pode ser perdido a partir da colheita agrícola que o homem implementa, no caso aqui desse plantio de milho que nós estamos exemplificando. Assim como o ciclo do fósforo, o ciclo do enxofre também tem a sua fonte de entrada. No caso, através da deposição atmosférica nas suas formas enxofradas de sulfatos, no caso, a partir da entrada de matéria orgânica animal e vegetal também, a própria fertilização impelida pelo homem nos plantios agrícolas e uma parte do enxofre que é reduzido a partir da oxidação bacteriana. Essas fontes, elas acabam alimentando os componentes do ciclo do enxofre. No caso, disponibilizando enxofre orgânico e enxofre elementar, que por processos de mineralização da matéria orgânica, imobilização desse enxofre e a ação da oxidação no enxofre elementar, contribuem para o componente disponível no sistema que se dá no caso do ciclo do enxofre, na forma de sulfatos de enxofre. Esse sulfato de enxofre que se encontra disponível no solo, ele facilmente vai ser assimilado pelas raízes das plantas, por exemplo, investindo aí, portanto, na formação de biomassa vegetal. E uma parte desse sulfato de enxofre ele pode sofrer influência de redução bacteriana, contribuindo aí para a parte da entrada na redução do enxofre. E esse enxofre reduzido, ele pode seguir para o seu ambiente de saída ou a perda do sistema, através de volatização de formas gasosas de enxofre que vão ser disponibilizadas na atmosfera, alimentando o componente do enxofre atmosférico que vai estar predominante na atmosfera na forma de óxido de enxofre. Um outro componente, uma outra perda no sistema se dá pelo escoamento superficial e pelos processos erosivos naturais. E como no ciclo do fósforo, também pode ocorrer a lixiviação desse enxofre, indisponibilizando o uso dele pelo componente biótico do sistema. Dentro dos ciclos gasosos, o ciclo do carbono tem extrema importância, dado ao fato de ele estar presente em todos os componentes do ecossistema, em diferentes escalas, desde a celular até os ecossistemas, encontramos carbono. Além disso, ele tem um reservatório atmosférico bastante ativo. E o que quer dizer quando nos referimos a algo ativo? Simplesmente dinâmico, de rápida renovabilidade. No caso aqui, exemplificado pela própria ação fotossintética ou pela respiração aeróbia, onde se usa como matéria-prima ou se gera o produto, carbono. Além disso, o ciclo do carbono ele é bastante vulnerável às perturbações antrópicas, especialmente em função do aumento das emissões dos gases do efeito estufa, como, por exemplo, o dióxido de carbono e o monóxido de carbono,
que contribuem para elevar a temperatura na atmosfera, levando à problemática do aquecimento global que tem sido atualmente intensamente discutido. O ciclo do carbono ele pode ser dividido em duas formas. Uma forma mais lenta, pouco dinâmica, de uma grande escala de tempo, onde existe uma transferência entre atmosfera e litosfera, basicamente. E ele é representado pelo reservatório dos sedimentos e o reservatório das rochas que compõem a crosta terrestre. E o segundo tipo seria o biológico, esse mais dinâmico, de curto espaço de tempo e representado especialmente pela fotossíntese, pela respiração e também pela reciclagem desse carbono a partir da cadeia planctônica formada pelo fitoplâncton, pelo zooplâncton, organismos que se encontram abundantes nos ambientes aquáticos, especialmente nos ambientes marinhos, e que são responsáveis pela ciclagem de um enorme aporte de carbono e contribuem bastante para o ciclo desse elemento. O ciclo do carbono começa quando as plantas e outros organismos autótrofos absorvem o gás carbônico da atmosfera para a fotossíntese e liberam o carbono através da respiração na mesma velocidade em que é sintetizado pelos produtores. Por sua vez, consumidores primários consomem a biomassa e liberam o CO2 durante o processo da respiração. E os consumidores secundários, buscando recursos alimentares, consomem a proteína animal, adquirindo carbono e outros elementos, e também liberando CO2 na respiração e resíduos que acabam produzindo. Fechando o ciclo de vida dos produtores e dos consumidores, o processo da decomposição leva o carbono de volta à fase inorgânica, acumulando em depósitos sedimentares que se decompõem em combustíveis fósseis, como petróleo, gás natural, e renovando parte desse carbono na atmosfera a partir da liberação de CO2. No caso, o ser humano ele também atua no ciclo global do carbono, retirando esse elemento armazenado nos depósitos, no que nós vimos o pool reservatório, tendo acesso aos combustíveis fósseis num ritmo superior ao de absorção feita pelo próprio ciclo, aumentando as concentrações de gases como o dióxido de carbono e o monóxido de carbono na atmosfera, através da queima desses combustíveis fósseis. O aumento nas emissões de gases de efeito estufa pelas atividades humanas tem levado ao aumento do calor retido no planeta, ocasionando uma elevação da temperatura e resultando na problemática do aquecimento global. Outro ciclo gasoso importante que está bastante atrelado ao ciclo do carbono é o ciclo do oxigênio. Os organismos aeróbios, eles consomem oxigênio a partir da respiração, utilizando nos seus processos metabólicos. No caso dos animais e vegetais, uma parte desse oxigênio ela acaba sendo devolvida ao ciclo nesses processos metabólicos, na forma da transpiração, excreção, fotossíntese e transpiração, na forma de água dentro do sistema. Especialmente no caso da fotossíntese, um produto da fotossíntese resultante acaba sendo o oxigênio, ou seja, os organismos vegetais acabam contribuindo na produção desse oxigênio, na reposição, melhor dizendo, desse oxigênio. Uma parte também desse oxigênio, ela vai acabar interagindo com metais, formando o que nós chamamos de óxidos metálicos, como por exemplo o óxido ferroso, os óxidos de zinco, óxidos de alumínio, que estão presentes na crosta terrestre e muitos deles compõem alguns minerais importantes. Outro ciclo gasoso importante é o ciclo do nitrogênio. O nitrogênio ele tem grande importância dentro dos ecossistemas, dado ao fato de ser um elemento essencial para o desenvolvimento das plantas e para a fertilidade do solo. Além disso, ele tem sua importância porque ele tem uma determinada mobilidade natural, sobretudo nas formas de nitrato e de amônio. O nitrato pode se deslocar no solo por difusão e, no caso do amônio, pode haver um deslocamento por fluxo de massa. Além disso, o nitrogênio ele representa um nutriente limitante ao desenvolvimento vegetal. Baixos níveis de nitrogênio na planta podem resultar em baixa produtividade, como exemplificado aqui nessa clorose que aconteceu nestas folhas em função da falta de nitrogênio. Além disso, o nitrogênio ele está associado ao ciclo do carbono, dado ao fato de que
Nas cadeias carbônicas, onde existe nitrogênio, temos aminoácidos, por exemplo, temos proteínas. E também o nitrogênio se faz presente na molécula da clorofila, destacando sua importância até mesmo no processo fotossintético. Do ponto de vista humano, o homem ele utiliza o nitrogênio como fertilizante. E tem usado em excesso em muitas ocasiões. E esse excesso acaba contribuindo de forma negativa nos ecossistemas naturais, em função de contribuir no processo de eutrofização, no caso de ecossistemas aquáticos. Por quê? O excesso de fertilizantes no solo acabam sendo arrastados pelo escoamento superficial resultante da precipitação. Esse material orgânico é levado para dentro desses corpos da água, nos relevos mais baixos do terreno, contribuindo com um imenso aporte de matéria orgânica que acaba levando a uma explosão populacional de algas, de outros organismos que consomem oxigênio e levam como consequência a uma queda na qualidade da água, a uma queda na saúde do ambiente aquático. Nesse vídeo nós temos o nitrogênio atmosférico como o mais importante que entra no ciclo do nitrogênio. O nitrogênio da atmosfera ele pode ser fixado por bactérias associadas às raízes de plantas leguminosas ou bactérias de vida livre, transformando esse N2 em amônio e nitrato. Através da amonificação, uma parte do N2, juntamente com a ureia eliminada pelos animais, pode ser transformado em amônio por bactérias que também se encontram no solo. Na nitrificação, bactérias nitrificantes presentes no solo transformam o amônio no nitrato e o nitrogênio do nitrato pode ser devolvido à atmosfera por ação de bactérias denitrificantes e uma outra parte desse nitrato disponível no solo pode ser assimilado pelos vegetais, que por sua vez são consumidos pelos consumidores primários, que acabam produzindo resíduos que são decompostos e mineralizados por micro-organismos e por fungos também, reiniciando o processo da nitrificação, colocando novamente disponível esse nitrato, que por denitrificação também pode ser denitrificado e por volatização sendo disponibilizado na atmosfera na forma de dinitrogênio. O outro ciclo biogeoquímico que mencionei anteriormente, ele acaba estabelecendo uma interação entre todos os ciclos biogeoquímicos, é o ciclo da água. Esta animação do ciclo hidrológico foi elaborada pela NASA e mostra como a molécula de água completa todo o ciclo. Nesse caso, o calor do Sol que incide na superfície faz com que uma molécula de água se evapore na massa de água do oceano. Uma vez que se evapora, é transportada para o alto da atmosfera e se condensa para formar nuvens. Essas nuvens podem se mover a grandes distâncias e eventualmente a molécula de água irá cair como chuva ou, dependendo da temperatura, como neve. A molécula de água chega até a superfície e pode infiltrar, atingindo o lençol freático, repondo reservas de água e atingindo até mesmo rochas sedimentares. Uma outra parte escoa superficialmente e segue para as partes mais baixas do relevo, como córregos, rios, lagos, seguindo até os oceanos de volta para onde começou todo o seu ciclo. Fica evidente, portanto, que uma molécula de água pode assumir diversos estados no seu ciclo, sobretudo através da evaporação, da condensação e da precipitação, desde a forma gasosa nas nuvens, sólida como a neve ou líquida na chuva, nas massas de água também, atingindo grandes distâncias e extensões nos ecossistemas. E, para finalizar essa aula, não posso deixar de comentar que esses ciclos biogeoquímicos eles são influenciados pelos impactos humanos, sobretudo no aumento do consumo dos combustíveis fósseis, como carvão e petróleo, por exemplo. A ação massiva do desmatamento tem conduzido também ao aumento dos gases estufa. O efeito estufa é um processo natural que ocorre no planeta. O problema é que o homem tem contribuído em aumentar a disponibilização desses gases na atmosfera, resultando no aquecimento da atmosfera com a elevação da temperatura e levando como consequências ambientais o fenômeno do degelo nas calotas polares. Nessa figura, nós temos aqui, numa escala de 30 anos, a projeção do que já ocorreu com a calota polar da região norte. Uma drástica redução consequente dessa elevação da temperatura, ou seja, de mudanças climáticas globais. Finalmente, eu recomendo a você, aluno, que busque no material complementar este aplicativo bastante simples e interativo
que permite com que você entenda de uma forma mais lúdica os impactos do ser humano no ciclo do nitrogênio, do carbono e do oxigênio, e a interação desses elementos na formação de outros elementos importantes. Esse aplicativo que está disponível no material complementar, no tópico do cockpit, o que nós vamos ter aqui? Essa item 1, que é a parte do flash, que é da animação do modelo. Nele, o que nós vamos ter? Diferentes variáveis que podem contribuir de uma forma positiva ou negativa nos ciclos biogeoquímicos de nitrogênio, carbono e oxigênio, por exemplo. O que podemos fazer aqui, buscando um dos piores cenários possíveis do ponto de vista de emissões de gases, de efeitos ambientais e de problemas sociais? Nós podemos aumentar sobremaneira a produção de biomassa, já que o ser humano paulatinamente tem buscado alimento. Nós podemos aumentar de forma drástica aqui, ao máximo, a intensificação do uso da terra. Reduzir as áreas naturais, já que precisamos de espaço para plantar. Aumentar a produção de proteína animal, como por exemplo a pecuária, para a demanda da alimentação humana. Manter reduzida a eficiência no transporte, a economia de energia, o uso eficiente de fertilizantes nitrogenados e manter reduzido também a possibilidade de utilizar fontes renováveis de energia. Que tipo de cenário isso acaba resultando? Do ponto de vista das emissões, nós vemos aqui um cenário péssimo do ponto de vista de emissões de gases. Nós temos aqui, por exemplo, gás amônia, extremamente tóxico. Do ponto de vista dos efeitos nos ecossistemas, também uma condição péssima do ponto de vista da saúde ambiental, né? Aquecimento global, problema de qualidade do ar, poluição do recurso hídrico, problema de eutrofização, como mencionei anteriormente, dado ao fato de termos otimizado aqui a intensificação do uso da terra e o mau uso das fontes nitrogenadas. E do ponto de vista da saúde humana, claro que melhoria na produção alimentar, porém o índice de saúde baixo, transporte baixo, uso de energia e de fertilizantes, uma forma que não favorece ao desenvolvimento humano. Numa condição invertida agora, num cenário melhor, um cenário ótimo do ponto de vista ambiental e de saúde humana, nós não vamos reduzir toda a comida, vamos otimizar a produção de biomassa, vamos, consequentemente, otimizar as áreas agricultáveis, aumentando áreas naturais, consumindo uma menor quantidade de proteína animal, aumentando a eficiência no transporte, aumentando a eficiência na economia energética, uso eficiente dos fertilizantes e uso eficiente de fontes renováveis de energia. Qual é o cenário que acaba resultando? Do ponto de vista das emissões, cenário ótimo do ponto de vista de produção de gases ou de outros componentes que não vão estar em excesso nos sistemas. Do ponto de vista de efeitos ambientais, aquecimento global, qualidade do ar, eutrofização, se mantém basicamente em parâmetros negativos. E do ponto de vista da saúde humana, claro que disponibilidade de comida tem de ser otimizada, especialmente porque a população a cada momento cresce cada vez mais. Porém, para o transporte, uso de energia e fertilizantes, o uso da forma adequada acaba resultando no índice de saúde ambiental favorecedor. Então eu recomendo que você, aluno, utilize e brinque um pouco com esses cenários, vendo a influência positiva e negativa humana dentro dos ciclos biogeoquímicos. Nessa aula de hoje, portanto, nós vimos que os elementos dentro dos ciclos biogeoquímicos, eles podem assumir diversas formas em cada etapa de cada um desses ciclos. Dentro dos ecossistemas existe um compartimento reservatório que pode ser influenciado por processos naturais ou processos humanos, sendo disponibilizado para ser utilizado imediatamente pela parte biótica e abiótica, e um pool lábil que está em constante dinâmica de uso. Vimos também que os micro-organismos eles têm um papel fundamental na ciclagem dos nutrientes dentro dos ecossistemas. E nos ecossistemas terrestres, vimos que o componente solo ele é importante e nele predominam
a maioria das etapas desses ciclos biogeoquímicos. E nos ecossistemas aquáticos, os sedimentos que acabam se acumulando, eles representam a fonte final na ciclagem dos elementos, acumulando-se no fundo dos corpos da água, simplesmente como sedimentos que acabam contribuindo para o pool lábil, ou sedimentos que se acumulam num longo espaço de tempo e contribuem para a formação do pool reservatório. Eu recomendo a você, aluno, que busque o material complementar, estude para uma assimilação melhor desse conhecimento e nos vemos na próxima aula. Muito obrigado.